Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nesses dias, a liturgia tem usado na primeira leitura, a primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Pega comigo, primeira carta de São Paulo aos Coríntios. E você tem visto a sequência das leituras. Mas o que me chamou a atenção logo quando começaram essas leituras foi o que São Paulo afirma logo no comecinho. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 4. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 4, onde ele diz: não cesso de agradecer a Deus por vós, pela graça divina que vos foi dada em Jesus Cristo. Nele, em Jesus, fostes ricamente contemplados com todos os dons. Veja bem, nele fostes ricamente contemplados com todos os dons, afirma São Paulo. Com todos os dons, com os dons da palavra e os da ciência, tão solidamente foi confirmado em vós o testemunho de Cristo. E continua, versículo 7. Assim, enquanto aguardais a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, não vos falta dom algum, não vos falta dom algum. Me impressionou. Por um lado, São Paulo diz: em Jesus Cristo fostes ricamente contemplados com todos os dons, os da palavra e os da ciência. E por outro lado ele diz: enquanto aguardais a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, não vos falta dom algum. Por um lado não falta nenhum, e por outro lado, o Senhor vos contemplou com todos os dons. E olhando assim, nós pensamos que a comunidade de Corinto, aliás, que a cidade de Corinto era uma cidade maravilhosa, de homens e mulheres piedosos. Não, era justamente ao contrário. Corinto era uma cidade depravada, era uma cidade portuária, portanto, onde transitavam muitos e muitos, muito comércio, porque ali chegavam os navios, muita prostituição, a devassidão era imensa, porque corria muito dinheiro, e correndo muito dinheiro, corria muito vício, muita depravação. E o Espírito Santo conduziu, levou Paulo para a cidade de Corinto. Quando São Paulo chegou a Corinto, e quis começar a pregar, ele mesmo ficou assustado. É difícil a gente imaginar São Paulo assustado diante de uma situação, mas é real, tanto assim que ele mesmo diz isso. Está aqui nesta carta, é o capítulo 2, um pouquinho na frente. Pega comigo o capítulo 2. Também eu, quando fui ter convosco, irmãos, não fui com o prestígio da eloquência, nem da sabedoria, anunciar-vos o testemunho de Deus. Julguei não dever saber coisa alguma entre vós, senão Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. Eu me apresentei em vosso meio num estado de fraqueza, de desassombro, de desassossego. Eu vou repetir o versículo 3. Eu me apresentei em vosso meio num estado de fraqueza, de desassossego e de temor. A gente imaginar São Paulo com medo, num estado de temor, de desassossego, de fraqueza. Mas por que isso? Porque ele viu que ele era muito pequeno diante daquela devassidão que era Corinto. Paulo percebeu que humanamente ele não conseguiria nada naquela cidade
de Corinto. Tal era o estado daquela cidade. Mas veja, São Paulo abre a carta dizendo, porque claro, ele esteve em Corinto, ficou lá um ano e 6 meses, e um bom tempo depois foi que ele escreveu esta carta aos Coríntios. Deixa eu repetir como é que foi a coisa. Ele foi a Corinto, quando chegou a Corinto, viu aquela depravação. São Paulo ficou amedrontado, viu que humanamente não ia conseguir nada, fez o seu trabalho durante 1 ano e 6 meses. Depois vai para frente, São Paulo não parava. Um bom tempo depois, ele escreveu a primeira carta aos Coríntios. Quando ele escreve a primeira carta aos Coríntios, ele diz isso que acabamos de ler, que ele, quando chegou lá, ele se assustou. Mas antes mesmo, ele disse a eles: não vos falta dom algum, enquanto aguardais a manifestação do Senhor Jesus. E nele, em Jesus, fostes ricamente contemplados com todos os dons. Gente, como é que aconteceu essa transformação? Como é que numa cidade depravada como Corinto, Paulo vai poder dizer que não vos falta dom algum do Espírito Santo? Pelo contrário, o Senhor vos agraciou com todos os dons, com os dons da ciência e os dons da palavra. Como é que aconteceu essa diferença? Aí o próprio versículo 4 nos mostra, 1 Coríntios 2, versículo 4. A minha palavra e a minha pregação longe estavam da eloquência persuasiva da sabedoria. Eram antes, preste bem atenção, uma demonstração do Espírito e do poder divino. A minha pregação, de São Paulo, não era eloquência, não era oratória. E eu vi que seria inútil eu usar disso em Corinto. Mesmo que me ouvissem, não iam mudar. Mesmo que me ouvissem. Mas Paulo viu que aquela cidade ela era tão depravada, que se ele ficasse falando com eloquência e sabedoria humana, nem ouvi-lo iriam ouvir. O que foi a pregação dele? Ele explica: a minha pregação foi uma demonstração do Espírito e do poder divino, para que a vossa fé não se baseasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Em outras palavras, o que é que São Paulo começou a fazer? São Paulo pregava rapidamente, mas imediatamente São Paulo pedia para as pessoas o batismo no Espírito Santo. A pregação dele era uma demonstração do Espírito e do poder de Deus. São Paulo percebeu que o meio que Deus queria para evangelizar, e para isso, para converter os coríntios, para transformar a vida daqueles homens e mulheres de Corinto, para transformar aquela cidade, o meio que Deus dava a ele era justamente pedir o batismo no Espírito Santo para aqueles homens e para aquelas mulheres. E que beleza, não deu outra. Paulo pedindo o batismo no Espírito Santo, veja, para pessoas que ainda eram pagãs, pedindo o batismo no Espírito Santo para pessoas que viviam ainda naquela vida pagã, uma vida depravada, pedindo para eles o batismo no Espírito Santo. Primeiro, aqueles homens e mulheres receberam o Espírito Santo. Segundo, aqueles homens e mulheres sentiram arrependimento da vida que viviam. Aqueles homens e mulheres mudaram de vida. Aqueles homens e mulheres, daí, uma vez que se converteram, uma vez que mudaram de vida, pediram o batismo. São Paulo vai dizer logo na frente que o Senhor não o mandou batizar, mas evangelizar, pregar a palavra. Até ele diz: eu batizei 2 ou 3. O que São Paulo está querendo dizer com isso? Ele teve que pegar com tanta força esse trabalho de ir pedindo o batismo no Espírito Santo, que ele nem se preocupava em batizar, porque as pessoas, recebendo a graça do batismo no Espírito, se convertendo no coração, dispondo-se a mudar de vida, elas mesmas pediam então para que explicassem para ele como é que era essa vida nova, e por fim pediam para serem batizados. E daí Paulo deixava isto para os seus discípulos.
Silas, Timóteo, Áquila, Priscila, que era um casal, Áquila e Priscila era um casal, eles batizavam. Paulo não, Paulo ia em frente, levando a graça do batismo no Espírito Santo. Gente, deixa eu dizer uma coisa importantíssima para nós. E uma vez que realizamos hoje aqui o cenáculo do Vale, mas do Vale vai isso para o Brasil inteiro. Isso não foi apenas para o tempo de Paulo, isso não foi apenas para a cidade de Corinto. Se nós olharmos as nossas cidades, se nós olharmos para o nosso Vale do Paraíba, mas se olharmos para as outras cidades do estado de São Paulo, se olharmos para as grandes cidades como São Paulo, Rio, etc., se olharmos também para as pequenas cidades desse nosso Brasil de Deus, a depravação não é menor, o paganismo não é menor. Deixa eu dizer, se nós quisermos usar os métodos humanos de explicar, de querer convencer as pessoas com os nossos argumentos, as pessoas continuarão como estão, ou irão de mal a pior. Mas Deus já nos deu hoje, pelo seu Espírito, a possibilidade de realizarmos a mesma coisa que São Paulo realizou. Esta é a maneira que Deus quer que nós hoje evangelizemos. Deixa eu contar um pouco. Quando nós começamos a renovação aqui no Vale, há quase 30 anos atrás, porque a renovação está fazendo 30 anos no Brasil. Eu tive a graça de ser batizado no Espírito Santo no dia 2 de novembro de 1971. Era o comecinho da renovação, mas já tinha começado. Gente, quando nós começamos, graças a Deus, nós mesmos ficávamos assustados, porque a gente explicava rapidamente, pelos Atos dos Apóstolos, pelos Evangelhos, pela Palavra de Deus, explicávamos o que era batismo no Espírito Santo, o que é que Deus queria, o que eram os dons, mas veja, nós não conseguíamos esgotar, mas o mais importante, nós pedíamos que Deus derramasse o seu Espírito. Que impressionante! As pessoas eram batizadas no Espírito Santo, aqueles encontros daquele tempo, que se chamavam experiências de oração no Espírito Santo, eram batizadas no Espírito Santo, e por isso, uma recomendação que a gente fazia, é que depois aquelas pessoas se reunissem em grupo de oração, e começassem a usar os dons. Gente, os grupos de oração eram tão quentes, mas tão quentes, que a gente tinha a impressão que o chão tremia. Nós não estamos exaltando a nós, não. Nós estamos declarando aquilo que Deus fez. O que Paulo fez em Corinto, Deus fez. Mas deixa eu dizer, Deus quer fazer, Deus precisa fazer. Depois de 30 anos, não é para a gente agora ir numa renovação light, não, pelo contrário, agora que as coisas estão ficando cada vez mais duras, e é verdade, obrigado. Agora que as coisas estão ficando cada vez mais duras, é preciso que a renovação carismática seja aquilo que ela sempre foi. Eu não estou aqui relembrando o passado e dizendo que nós devemos voltar ao passado, não. A renovação carismática precisa ser aquilo que ela sempre foi. E faz muito tempo, gente, isso foi lá no tempo de Paulo ainda, quando Paulo chegou a Corinto, mas não foi só Corinto, também quando Paulo chegou a Éfeso, foi assim, ele encontrou lá pessoas boas, até tementes a Deus, mas Paulo percebeu, por aquele faro de apóstolo, e perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando abraçaram a fé? Eles disseram: não, nós nem sabemos que existe o Espírito Santo. O que Paulo fez? Paulo os instruiu rapidamente,
e pediu sobre eles o batismo no Espírito Santo. E veja que beleza a comunidade de Éfeso, que beleza. Uma das mais lindas cartas de São Paulo é para os Efésios, a comunidade de Éfeso. Isso Paulo fazia em todas as cidades, em Tessalônica, em Filipos, de cidade em cidade, Paulo ia fazendo isso, e fez isso em Corinto. Portanto, gente, esta é a maneira de evangelizar. Esta é a maneira de evangelizar. Aliás, é a maneira de Jesus. O que Jesus disse no Evangelho de São Marcos? Pega comigo, Evangelho de São Marcos, capítulo 16. Evangelho de São Marcos, capítulo 16. Versículo 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes milagres acompanharão os que crerem: expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, manusearão serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal, imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados. Jesus disse que fossem, que pregassem, e já anunciou que esses sinais, que esses prodígios, que essas curas, que esses milagres acompanhariam a pregação e acompanhariam aqueles que crescem. O que aconteceu? Versículo 19. Depois que o Senhor Jesus lhes falou, foi levado ao céu, está sentado à direita de Deus, a ascensão. Versículo 20. Os discípulos partiram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles e confirmava a sua palavra com os milagres que acompanhavam. Gente, naquele tempo não havia pregação sem milagres, não havia pregação sem curas, não havia pregação sem prodígios, não havia. O Senhor confirmava a pregação. E por que o Senhor confirmava a pregação? Porque eles usavam os dons. Eles pediam o batismo no Espírito Santo, as pessoas recebiam o batismo no Espírito Santo, e foi assim, desta maneira, que os primeiros cristãos entraram por todas aquelas cidades da Grécia, da Ásia Menor, chegaram a Roma, entraram pelo Império Romano, chegaram à própria cidade de Roma, e foram levando o cristianismo rapidamente. O cristianismo tomou conta de todos aqueles lugares. Gente, uma coisa maravilhosa. Hoje, quando nós temos no Brasil um atraso de 100 milhões de brasileiros que foram batizados, mas não foram evangelizados, nós precisamos tirar esse atraso, e daí fazer a nossa parte para frente, desse único jeito. Não tem como, gente, tirar esse atraso, e não tem como realizarmos a nossa missão de evangelizar a nossa geração, a não ser do jeito de Paulo, a não ser do jeito de Jesus, a não ser do jeito da igreja primitiva. Por que eu digo 100 milhões de brasileiros batizados e não evangelizados? Foi que me tocou muito fortemente quando o Papa veio ao Brasil, na última vez, no ano de 1997, quando houve encontro mundial das famílias. Nós estávamos fazendo a transmissão, a Canção Nova estava naquele tempo começando a transmitir via satélite, era o começo, não tínhamos ainda a nossa geradora, portanto não tínhamos retransmissoras, só estávamos com o sinal no satélite. Nós estávamos transmitindo, e para a transmissão mandaram vários subsídios, e caiu na minha mão justamente uma estatística mostrando que no último censo se verificou que eram 160 milhões de brasileiros, e na estatística religiosa, onde perguntavam a respeito da religião das pessoas, 123 milhões de pessoas se declararam católicas. Estava lá, 123 milhões se declararam católicos. Mas veja, houve quem se declarou ubandista, quem se declarou kardecista, houve quem se declarou das várias denominações evangélicas. Portanto,
Os que se declararam católicos é porque se declararam católicos, porque houve gente se declarando umbandista, kardecista e dessa ou daquela denominação evangélica, e houve gente também que mostrou que não tinha nenhuma crença, nenhuma religião. Aquilo me chamou a atenção. Enquanto eu estava fazendo a transmissão, a minha cabeça e o meu coração estavam latejando, porque eu pensava comigo: meu Deus do céu, se desses 123 milhões de católicos, 23 milhões forem evangelizados, é muito. Que bom seria se 23 milhões realmente fossem evangelizados, mas não são, infelizmente não são. Portanto, ficam aí pelo menos 100 milhões de brasileiros batizados. Portanto, nossos irmãos foram batizados, são católicos, são batizados, mas não foram evangelizados. E aquilo mexia o meu coração. E o Senhor começou a mostrar para mim: é por isso que eu estou lhe dando esse meio que é a televisão. É por isso que vocês subiram para o satélite. Gente, dias depois, foi logo depois da vinda do Papa, que nós fomos a Aracaju para conversar com Dom Lessa e os proprietários da que é hoje a nossa geradora em Aracaju, para fazermos a negociação da compra daquela geradora, que era para nós uma loucura comprar por aquele preço e pagar, embora parcelado, eram 200 mil reais por mês. Meu Deus, um absurdo, 24 meses, mas Deus estava nos dando aquilo para quê? Para evangelizarmos esses 100 milhões, em atraso, porque já temos 100 milhões, isso foi lá em 97, 100 milhões de batizados não evangelizados. Mas deixa eu dizer para você, essa não é uma missão só da Canção Nova, essa é uma missão nossa, essa é uma missão da igreja, e essa é uma missão da renovação. Claro, é da igreja, mas é uma missão da renovação, porque uma das características da renovação é a evangelização. Digo mais, é a igreja quem tem a graça do batismo no Espírito Santo, é a igreja que tem os dons do Espírito Santo, mas nós da renovação tivemos a graça de conhecer, tivemos a graça de ser batizados no Espírito Santo, tivemos a graça de usar, de ver os dons em exercício, temos isso. E gente, é isso que evangeliza, é isso que mexe o coração, é isso que transforma as pessoas, especialmente agora, nesse atraso e na situação em que o mundo está. Deixa eu dizer, não há outro meio, o meio que Deus nos deu para evangelizar nos tempos de hoje é o mesmo método de Paulo, que é o mesmo método de Jesus: ir e levar a graça do batismo no Espírito Santo. Por isso, uma vez que estamos reunidos sem família, é o cenáculo do vale, eu preciso dizer a você, meu irmão, minha irmã, não tenha medo, não tenha receio. Aliás, para dizer isso a você, eu quero ir para outra passagem. Vai comigo, Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Você já vê pelo título que a ida de São Paulo a Corinto, estada de 1 ano e meio em Corinto. Paulo foi para Corinto e ficou lá 1 ano e meio. Tanto assim que começa assim o capítulo 18. Depois disso, saindo de Atenas, Paulo dirigiu-se a Corinto. E eu dizia há pouco para você, Paulo ficou assustadíssimo com a cidade de Corinto. Paulo viu que humanamente não tinha condições. O que aconteceu? Pega o versículo 9. Por causa justamente do susto de Paulo, numa noite, o Senhor disse a Paulo em visão: não temas, fala e não te cales, porque eu estou contigo, ninguém se aproximará de ti para te fazer mal, pois tenho um numeroso povo nesta cidade. Gente, foi isso que deu ânimo a Paulo, foi isso. Paulo estava assustado, amedrontado, parecia um bichinho acuado num canto,
naquela cidade de Corinto, Jesus lhe aparece, ele mesmo diz, o Senhor apareceu a Paulo numa visão, e lhe disse: não temas, fala e não te cales, porque eu estou contigo, ninguém se aproximará de ti para te fazer mal, pois eu tenho numeroso povo nessa cidade. Veja, é isso que eu quero lhe dizer, meu irmão, minha irmã, é a mesma coisa que o Senhor diz a você. Apesar de todo o progresso que a renovação fez, por mais grupos de oração que a sua cidade tenha, o Senhor diz a você: não temas, fala e não te cales, prega, mas prega do jeito de Paulo, prega do jeito que eu preguei, prega do jeito que os apóstolos pregaram, indo e fazendo a pregação ser acompanhada de sinais, de prodígios, de milagres, de curas. Usem os dons, diz o Senhor, e levem as pessoas ao batismo no Espírito Santo. É isso que o Senhor está dizendo: fala e não te cales. Por quê? Porque eu tenho um numeroso povo na sua cidade. Faz uma estatística rápida, pensa na sua cidade, vê quantas pessoas existem nos grupos de oração da sua cidade, e olha o tamanho da sua cidade, olha o número de habitantes da sua cidade, dá uma olhada no número de pessoas que vão à missa, pega todas as missas que existem na sua cidade, pega toda a lotação das missas na sua cidade, faz um cálculo rapidinho assim, de cabeça, e olhe o resto da sua cidade. Agora, numa visão panorâmica, dá uma olhada nos jovens da sua cidade. Onde andam os jovens da sua cidade? Na sexta-feira à noite, durante o dia de sábado, ontem no sábado à noite, hoje durante o dia do Senhor, o domingo, hoje à noite no dia de domingo. Onde é que andam os jovens da sua cidade? Quantos jovens estão nos grupos? Quantos jovens estão nos movimentos? Quantos jovens foram à igreja? Quantos jovens foram à missa? Quantos? E quantos jovens da sua cidade estão nesses dias, nesse feriadão que nós tivemos? Quantos deles estiveram na mesma depravação de Corinto? Olhe as nossas famílias, olhe o estado das nossas famílias, olhe o estado dos nossos casamentos, olhe as pessoas da sua rua, do seu bairro, talvez do prédio, se você mora num prédio de apartamentos, olhe a situação deles, veja quem é que vai à igreja, veja quem é que vai ao grupo de oração. Gente, é aquilo que Jesus está dizendo: eu tenho um numeroso povo na sua rua, um numeroso povo no seu bairro, um numerosíssimo povo na sua cidade, que ainda não me conhece. A quase maioria deles, a quase totalidade deles são católicos, são batizados, mas não me conhecem. E o único jeito de trazê-los para mim é este: eu estou dando a vocês esse meio. E o meio é ir e levar a graça do batismo no Espírito Santo, é ir e usar os dons do Espírito Santo do jeito de Paulo, gente. E eu posso dizer a você sem medo nenhum, para o Vale do Paraíba, eu posso dizer aquilo que Paulo disse: não vos falta dom algum. O Senhor nos agraciou no Vale do Paraíba com todos os dons, os da palavra e os da ciência. Se uma pessoa, ela sozinha não tem todos os dons, mas o seu grupo tem, a sua cidade tem, o vale tem sim. Tenha certeza, na sua cidade não falta dom algum. Se um não tem, o outro tem. Não falta nenhum dom, desde o menor, que é línguas, até o maior, que é o dom do amor, o dom da fé, o dom da cura física, da cura interior, o dom da profecia, o dom da palavra de ciência, o dom da sabedoria, o dom do discernimento. Não vos falta dom algum. Se um não tem um, o outro tem. E aliás é a beleza da comunidade cristã, onde um vai suprindo o outro, onde um complementa o outro. E é por isso que Deus nos quis comunidade, onde uns complementam os outros, a variedade de ministérios, desde os ministérios mais simples até os ministérios mais complexos e mais exigentes. Mas gente, todos eles são ministérios e necessários. A todos eles o Senhor dá a unção.
O Senhor deu unção ao Vale do Paraíba, deu. O Senhor deu pregadores ao Vale do Paraíba. O Senhor deu ministério de cura ao Vale do Paraíba, deu. Nós precisamos usar. Nós precisamos usar. É o Senhor dizendo para nós no Vale do Paraíba: fala e não te cales, não temas, fala e não te cales, leva em frente esta minha obra, leva em frente a renovação, leva em frente esta evangelização com poder igual a pregação de Paulo, que não era eloquência, que não era sabedoria humana, mas era a demonstração do Espírito e do poder de Deus. Você pode fazer isso, e o Senhor confirma: justamente porque eu tenho um povo numeroso nessa cidade, eu estou contigo. Ninguém se aproximará de ti para te fazer mal. Aquilo que o Senhor disse, mostrando uma visão hoje cedo na hora da adoração ao Santíssimo, onde a visão era esta: aviões passando e jogando água num fogaréu, tentando apagar aquele fogo, mas aquele fogo continuava, e o rapaz que teve, o Roberto, que teve aquela visualização, mostrava que aquele fogo ia formando um mapa do Brasil, e o mapa do Brasil era um fogo só, era um fogaréu, justamente formando o mapa do Brasil, e o discernimento era esse: por mais que queiram apagar o fogo do Espírito Santo vai se alastrar e vai pegar o Brasil inteiro. Louvado seja o Senhor. Deixa eu dizer uma coisa, eu não sei se você é capaz de imaginar o mapa da sua cidade, mas mesmo que você não seja capaz, a sua cidade tem um mapa, tem um contorno, e a realidade é esta: que o fogo do Espírito Santo está sobre a sua cidade. Eu sei que há muito avião tentando jogar água fria, jogar água para apagar esse fogo, mas o Senhor diz a você: não temas, ninguém se aproximará de ti para te fazer mal. Talvez não gostem, talvez reclamem, talvez falem coisas, talvez persigam, talvez proíbam, mas mal não vão fazer. Ninguém vai conseguir impedir, diz o Senhor. Por mais água que jogue, não vai apagar esse fogo, não vai. Eu preciso de vocês para que esse fogo se alastre. Esse fogo existe para poder converter as pessoas, para poder trazer de volta as pessoas. Não há outro meio, não há outro meio, não há outro meio, não há outro meio. Eu tenho a certeza que cada um de nós, que hoje estamos na coordenação, que os mais antigos que estão aqui contariam, que não precisaram de coisa muito importante para serem batizados no Espírito. Gente, foi assim, num momento, como aconteceu comigo. Depois eu fui para uma experiência de oração, saber o que já tinha acontecido comigo. Mas foi num dia só em que o Padre Haroldo explicou o que era a renovação carismática, o que eram dons, o que era batismo no Espírito Santo. Eu não entendi, mas eu quis do fundo do meu coração. No final do dia, o Padre Haroldo impôs as mãos sobre cada um de nós, os padres que estávamos naquele encontro, de um dia só. Eu não senti nada naquela hora, mas de noite, quando eu estava sozinho nos pátios do São Joaquim, gente, que beleza, mudou tudo dentro de mim, mudou tudo dentro de mim. Eu comecei a rezar como nunca tinha rezado, ainda não era oração em línguas, mas mudou o meu interior. Só com aquele dia que o Padre Haroldo realizou e a oração que ele fez, pedindo por nós o batismo no Espírito Santo, eu tive a graça, gente, e de lá, de 1971 até agora, graças a Deus, o fogo não apagou e não vai apagar, tenha certeza. O fogo não apagou e não vai apagar, ele só tem aumentado. Eu tenho a certeza que é a mesma coisa com você, e a mesma coisa com você.
Zé Pretinho, que muita gente conheceu aqui no Vale do Paraíba, de Piquete, exerceu um ministério belíssimo, não só por aqui, mas pelo Brasil afora. Zé Pretinho contava e contava com muita graça, porque eu vivi isso. Nós fizemos um seminário de vida no Espírito, lá na cidade de Piquete. Estávamos no último dia, pedindo a graça do batismo no Espírito Santo para as pessoas. Ele vinha de um grupo de AA, de Alcoólatras Anônimos, porque o Zé Pretinho era alcoólatra. Ele estava começando a recuperação dele, ainda não tinha conseguido largar completamente, mas passou com os amigos dele ali, na frente da capela, onde nós estávamos pedindo a graça do batismo no Espírito Santo. Os amigos estranharam que naquela hora da noite, a capela estivesse acesa e houvesse gente lá, e ficaram olhando, e o Zé Pretinho disse assim: olha, se vocês não têm coragem, eu tenho. E foi lá para frente, disse: eu vou ver o que é isso. E entrou lá para frente. Daí ele viu as pessoas se achegando a alguém que estava lá na frente, os dirigentes, e a pessoa punha a mão na cabeça, impondo as mãos, para rezar, para pedir o batismo no Espírito Santo. O Zé Pretinho contava, ele sabia contar com graça. Eu não sei contar com a graça dele, mas ele olhou assim, ele olhou para a mulher mais bonita, para a moça mais bonita que havia ali, e foi para uma delas. Até eu podia dizer o nome para vocês, talvez não deva dizer, mas ele foi lá para aquela senhora, era senhora, mas era nova ainda e tal, foi para lá, e pensou consigo: se não fizer bem, mal também não faz. E aquela senhora orou por ele, e o Zé Pretinho dizia: foi batismo no Espírito Santo ali à primeira vista. À primeira vista, não só ele recuperou-se da bebida, gente, mas foi a transformação do homem velho que era Zé Pretinho para o homem novo. Ele não fez nem seminário, não fez nada, não sabia nada, estava ainda começando a sua recuperação de alcoólatra. Mas chegou lá sem saber de nada, oraram por ele e aquele homem foi batizado no Espírito Santo. O Dunga, que é de Pindamonhangaba, conta sempre que a mãe dele rezou muito por ele. O Dunga bebia, o Dunga se drogava, chegava sempre nos finais de semana em casa bêbado, drogado. E quando iria para a cama, a mãe vinha rezar por ele. Até ele disse que a mãe rezava numa coisa esquisita, era oração em línguas. Ele até dizia: essa velha não está com nada. Ele conta isso. Mas impressionante, um dia o Dunga tinha pegado um maço enorme de maconha, tinha fumado tudo aquilo. Ele disse que ele ficou no estado que ia gastar 7 dias para sair. Ele chama isso de bode, né? Pegou um bode, expressão dele, não entendo bem essas coisas, mas que ia demorar 7 dias ainda para sair dessa situação. Mas nesse estado, com aquelas roupas que ele vestia naquele tempo, com aquele cabelão que ele tinha, com aquele óculos escuro, também por causa da situação dos olhos, ele foi para a capela de São José, em Pindamonhangaba, onde graças a Deus havia um grupo quente, meu Deus do céu, e o pregador lá na frente pregou e falou justamente de Jesus e da conversão. No final da pregação, o Dunga foi lá para frente. O Dunga conta, ele saiu daquela igreja, a igreja de São José de Pinda, sem nenhum sinal do bode que ele tinha tomado. Toda aquela maconha que ele fumou, é como se não tivesse. Ele saiu dali livre, não só do tóxico, mas completamente outra pessoa. Por quê, gente? Porque aquele grupo de oração era quente. Em todos os grupos de oração acontecia batismo no Espírito Santo. Não é que havia uma hora determinada em que todo mundo já sabia, era a hora do batismo no Espírito Santo, não. Mas o grupo era tão quente
Havia tanta presença do Espírito que quem estava lá era batizado no Espírito. Foi o que aconteceu com o Dunga drogado, porque a mãe havia rezado tanto tempo, graças a Deus, isso o preparou. Mas tudo que foi feito não tinha conseguido nada. Quando ele foi lá, naquele grupo quente de presença do Espírito Santo, tudo se mudou na vida dele. E eu podia ir contando fatos de pessoas até que você conhece. Eu não estou aqui fazendo recordação do passado, não. Eu estou dizendo, a renovação de hoje é assim. E porque ela é assim, ela precisa ser assim. Eu não sei a quantas anda o seu grupo, mas eu preciso dizer hoje, no cenáculo do Vale do Ano Santo, eu preciso lhe dizer, o seu grupo precisa ser assim, porque grupo de renovação carismática católica é assim. Se você é o dirigente, se você é o coordenador do seu grupo, se vire, peça a inspiração do Espírito Santo, adquira a coragem do Espírito, não tema, conversa com o pessoal da sua equipe, muda o que tem que mudar, mas o seu grupo precisa ser assim. Se você não é o coordenador, se você não é o dirigente, claro, você não vai fazer uma revolução, mas você vai rezar, você vai pedir, você vai conversar com o pessoal da equipe, você vai conversar com o pessoal que está à frente, o coordenador do grupo. Mexa-se, vire-se. O seu grupo precisa tornar-se assim. E deixe-me dizer, grupo por grupo desse Vale do Paraíba precisa tornar-se assim. Grupos quentes. A grande graça que nós temos no Vale do Paraíba hoje, já sofremos muito, digo os antigos, e digo eu que peguei os repuxos daquele começo. Gente, quanta proibição, meu Deus do céu. O documento cor-de-rosa da Arquidiocese de Aparecida, portanto, pegando toda a província, meu Deus do céu, vermelho, né? Mas cor-de-rosa que ficou. Hoje é grande graça que nenhum dos bispos do Vale do Paraíba proíbe, e nenhum deles proíbe nada. Não é impedido o dom de línguas, não é impedido o dom de curas, não é impedido coisíssima nenhuma. Vocês acabaram de ter em Aparecida um curso inteiro com prática e tal, de repouso no Espírito, lá em Aparecida, no coração da Arquidiocese. Graças a Deus, gente, nós não temos proibições, é o grande momento, é a própria igreja abrindo as portas, como se ela dissesse, entrem com os dons, entrem com a graça do batismo no Espírito Santo. Gente, nós podemos entrar. Eu sei que às vezes, me desculpe falar assim, em outros escalões, pessoas vêm com proibições. Pode ser até mesmo que algum padre venha com alguma proibição, mas deixa eu dizer, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo é regida pelos bispos e não por nós padres. Ela é regida pelos bispos e não por nós padres. Nós padres recebemos o sacramento da ordem, inclusive diz bem o próprio rito da nossa ordenação em 2º grau, para sermos os cooperadores dos bispos no ministério dele. O ministério é do bispo, nós somos presbíteros que cooperam no ministério do bispo. O ministério é dele, quem rege a diocese é o bispo e não os seus cooperadores, nós somos apenas assessores, cooperadores dos bispos. Temos que ficar no nosso lugar, e você deve saber bem, se alguém está proibindo, ele não está certo, ele não está correto, ele só poderia, isso sim, se houvesse alguma desordem, alguma coisa feita de maneira errada, algum exagero, daí sim,
A gente precisa prestar bem atenção, olhar o que está fazendo, como está fazendo. Nós não somos desobedientes. Eu nem estou pregando desobediência, não. Mas deixa-me dizer, não se amedronte com alguma proibição, com algum reparo. Claro, se você pode ir conversar com o padre, dialogar com ele, pedir permissão a ele, vá. Não tenha receio. Mas afinal das contas, se o bispo da sua diocese, e nós somos 4 dioceses aqui no Vale, onde não é proibido, se você vai ao seu bispo, você vai conseguir realizar aquilo que é próprio da igreja. Hoje a igreja precisa desta contribuição, precisa. E o jeito de nós entrarmos e evangelizarmos, gente, é este. É o jeito de Paulo, é o jeito de Pedro, é o jeito da igreja primitiva, é o jeito de Jesus, porque Jesus, quando os mandou, e você acabou de ver no Evangelho de São Lucas, Jesus os mandou pregar e realizar os dons do Espírito. E a palavra diz que eles foram, pregaram, e o Senhor acompanhava a pregação com as manifestações do Espírito, em curas, em milagres, em sinais, em prodígios. É assim que nós precisamos evangelizar. Estou pedindo, Senhor, aos meus irmãos, a grande graça. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. É isso que nós pedimos, Senhor, nós estamos pedindo, Senhor, o Espírito Santo, de maneira nova. Pode ir ficando em pé. De maneira nova, Senhor, estou pedindo por esses meus irmãos, que se realize a Tua palavra. Não temas, vai, fala, não te cales, porque eu tenho um povo numeroso na sua cidade. Vai como Paulo. Corinto era uma cidade depravada. Depois que Paulo foi e pregou assim, evangelizou assim, aquela cidade se transformou, e Paulo pôde dizer: não vos falta dom algum. O Senhor vos agraciou com todos os dons, os da ciência e os da palavra. Esse que eu estou dizendo a você, meu irmão, estende as suas mãos e recebe do próprio Jesus essa palavra. Não temas, vai, fala, não te cales. Eu tenho numeroso povo nessa cidade. Ninguém se aproximará de ti para te fazer mal, não, porque eu estou contigo, justamente porque eu tenho numeroso povo nessa cidade. E o Senhor diz: recebe a minha coragem, recebe a minha força, recebe a minha ousadia, e vai e leva a graça do batismo no Espírito Santo. Vai e leva aos teus irmãos a graça do batismo no Espírito Santo. Que o seu grupo, que você particularmente, que os seus encontros sejam promotores da graça do batismo no Espírito Santo. Que as pessoas sejam batizadas no Espírito, batizadas no Espírito. É assim que os drogados vão se recuperar, é assim que os marginais vão voltar para Deus, é assim que os incrédulos vão se converter, é assim que aqueles que estão na bebida, no alcoolismo, vão ser mudados, é assim que os que estão no adultério, que estão na prostituição, vão se mudar. É assim que tudo vai se renovar. Sim, ide sem receio, levai a graça do batismo no Espírito Santo, ministrai essa graça. A graça é minha, quem batiza no Espírito Santo sou eu, diz o Senhor, mas vós sois os meus ministros. Ide e levai a graça do batismo do Espírito Santo. Eu vos dou coragem, eu vos dou força, eu vos dou entusiasmo, eu vos dou força. Ide e realizai a minha obra. Ao mesmo tempo, recebei todos os dons. Eu que sou o Senhor posso dizer: com o Espírito Santo tendes todos os dons. Recebei todos os dons. Usai o dom de línguas, tanto quanto usais e deveis usar o dom do amor. Mas usai o dom da fé. Eu que sou o Senhor estou lhe dizendo: usai o dom da fé, essa fé de expectativa, esta fé carismática, esta fé que espera os prodígios de Deus, a intervenção de Deus, a obra de Deus realizada. Sim, entende esta fé. Eu redesperto a vossa fé, e pelo meu Espírito eu vos dou uma fé de expectativa de sinais, de prodígios, de milagres, de transformações, de um Deus vivo, de um Deus atuante. Sim,
É preciso que queirais ver um Deus atuante, porque eu sou um Deus atuante. Deixai-me atuar pelos dons do meu Espírito. Para isso eu preciso de vós. Usai os dons e tende uma fé de expectativa. É pela vossa fé que eu poderei realizar as minhas maravilhas, os meus prodígios. É através da vossa fé que eu poderei realizar milagres no vosso meio. E recebei todos os outros dons: o dom da palavra de profecia, o dom da palavra de ciência, o dom da palavra de sabedoria. Recebei o dom da cura física, da cura interior. Recebei o dom da libertação. Recebei o dom do discernimento dos espíritos. Recebei dom por dom, o dom de línguas e a interpretação das línguas. Recebei, e eu vos dou todos os dons, e usai de todos os dons. Ide como Paulo, ide como Marcos, ide como Silas, ide como Timóteo, ide como Áquila e Priscila. Vós casais, vós famílias, ide famílias evangelizando no poder do Espírito, casais evangelizando no poder do Espírito, mas também jovens como Timóteo, indo evangelizando no poder do Espírito. Ide, porque sou eu que vos envio. Ide, não temais. Sim, não tenhas medo, fala e não te cales, porque eu tenho um numeroso povo nessa cidade. Ninguém se aproximará de ti para te fazer mal, porque eu, o Senhor, estou contigo. Vem, 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 Espírito Santo, vem, 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 Espírito Santo, vem, 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 Espírito Santo, vem, 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 Espírito Santo. Em verdade te digo, em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Mais uma vez, em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Vem, 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 Espírito Santo, vem, 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 vocês, vem, 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 Espírito Santo. Solta a sua voz. Cantaria Maria, Maria, esta é a oração que o Senhor quer que nós realizemos, na liberdade do Espírito. Permitir que o Espírito Santo ore em nós, cante em nós, louve em nós, adore em nós, peça em nós. É Ele pedindo, é Ele orando, Ele varando os céus e chegando ao trono do Pai. E de lá a graça de Cristo vem até nós. Sim, sede intercessores assim. Orai, 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 orai no Espírito, orai na linguagem dos anjos. Essa oração que eu suscitei no vosso meio. Precisais de muita oração. É preciso que o céu se abale com a vossa oração. E quando orais assim, é o meu Espírito orando, é o meu Espírito pedindo. Ele conhece as vossas necessidades, Ele conhece as necessidades do mundo, as necessidades das nações, as necessidades de cada um. Ele conhece tudo, Ele sabe a vontade do Pai, Ele sabe dos planos do Pai, Ele sabe da hora do Pai, dos momentos que o Pai reservou. Então, deixai que o Espírito ore em vós. Ele faz a mais perfeita oração, e a graça virá, e o poder virá, e céus e terras se abalarão,
e as minhas maravilhas haverão de acontecer. É por isso que eu vos dei a graça do batismo do Espírito Santo. É para isso que eu vos dei os dons. Usai-os, 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 usai-os no meu nome, usai-os com a minha autoridade. Ide e realizai. Não temais, não temais, não temais. Ninguém haverá de aproximar-se de vós para vos fazer mal, não, porque eu estou convosco e eu tenho um numeroso povo nessa nação, nesse Brasil, terra de Santa Cruz. Orai, orai, orai no Espírito e usai todos os dons, até o dom maior que é o dom do amor, mas usai a cura, usai a libertação, usai a cura interior, usai a palavra de ciência, a palavra de sabedoria, usai do meu discernimento, usai principalmente do dom da fé, usai os dons do meu Espírito. Eu vos dou o Espírito Santo, vivei no meu Espírito, sede homens novos, sede novas criaturas. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.